nossa aula de número 11 e hoje nós falaremos sobre modelo de múltipla regressão ou modelo de regressão múltipla. No modelo de regressão múltipla, a nossa variável independente, que é a resposta y, ela é uma função de várias variáveis independentes, ou seja, diferente do que fizemos anteriormente e que fizemos a estimativa dos parâmetros de uma reta, nesse caso a nossa resposta y é função de várias variáveis independentes, de vários fatores. Dependendo da quantidade de níveis que nós abordamos para cada um desses fatores, nós podemos propor apenas um modelo linear, que vai mostrar, então, o efeito que cada um desses fatores, x1, x2, x3, até um xp, vai ter sobre o meu modelo. Dessa forma, os meus dados experimentais são descritos por um modelo linear mais um erro experimental, que é, então, a diferença, entre os dados experimentais desse modelo. Então, nós vamos ter aqui uma resposta y, que é função, então, de p fatores. Como nós vamos, então, obter esse modelo, no caso aqui, um modelo linear? Nós vamos fazer uma estimativa utilizando o método de mínimos quadrados que nós já aprendemos, só que nesse caso, o nosso modelo é função de vários fatores. Como que temos, então, no método de mínimos quadrados, nós temos, então, um problema de otimização em que precisamos minimizar a soma do quadrado do erro. Então, S é uma função do quadrado do nosso erro que nós definimos aqui anteriormente. Quem é o erro? É o nosso dado experimental menos o valor predito aqui pelo nosso modelo. Então, aqui nós vamos ter as nossas equações normais, o vetor y, tá? Que vamos ter esse SY de 1 até P fatores, em que é calculado, então, por essa relação aqui, em que, para calcular o SIJ e o SYI, nós precisamos, então, calcular a média dos valores de x e a média dos valores de y, tá? E nós teremos, então, o nosso estimador de mínimos quadrados, que vai ser a média y barra, menos, então, aquele modelo que a gente definiu aí. Esse modelo linear, que tá aqui com o chapéu, como que ele é dado? É um parâmetro aqui beta 0, mais um beta 1 de x1. E esse i aqui, ele se refere a cada valor experimental obtido. Então, se você teve lá 20 corridas, você vai ter aqui o i variando de 1 até 20. E esse P aqui é em relação a quantos fatores você está avaliando. Então, se eu estiver, então, avaliando 6 fatores, eu vou ter aqui o beta 0, beta 1 até o beta 6. A quantidade de parâmetros que eu tenho no meu modelo é sempre a quantidade de fatores P mais 1 por causa desse valor aqui da média. Na nossa notação matricial, o que nós temos? Que o valor experimental de y, aqui já na forma vetorial, é dado pela matriz X, que mostra aí o nível dos fatores que você avaliou, vezes o vetor beta com os parâmetros desse modelo, mais um erro aí, o erro entre o valor experimental e o valor do modelo. Nesse caso, vamos lá, quem é X? X é, então, a nossa matriz de planejamento. Y é o vetor das respostas. Epsilon é o nosso erro experimental para cada corrida. E o vetor do beta são os parâmetros, então, que serão estimados. Nesse caso, o que nós precisamos para que esse modelo seja bom e ele seja válido? Nós precisamos que os resíduos sejam independentes e identicamente distribuídos, tá? Os resíduos, então, eles têm uma média 0 e uma variância constante. O nosso problema aqui, no caso, se resume a, tendo, então, um conjunto de respostas experimentais que eu obtive para essas condições aqui experimentais, de X, que tem a ver com os fatores que nós estamos avaliando, eu desejo, então, calcular quem é o vetor beta que contém esses parâmetros que vão, então, minimizar, tá? O nosso problema é de minimizar
a soma do quadrado do erro, tá? Então, matricialmente, como que a gente escreve isso? Se eu quero, então, minimizar essa função, e ela quadrado do erro é multiplicar o vetor do erro pelo transposto dele. Para isso, então, fazendo essa otimização, nós vamos, então, obter os estimadores de mínimos quadrados. Então, isolando beta, aqui, como nós fizemos naquela outra aula, nós temos, então, que para obter os estimadores de mínimos quadrados, a gente precisa fazer a inversa do x transposto x e multiplicar pelo x transposto y. Lembra que isso aqui me dá um vetor, certo? E essa matriz aqui, que nós vamos obter, ela precisa, então, ser uma matriz diagonal para que a gente possa, então, garantir que os nossos parâmetros estimados não estão correlacionados entre si. Então, aqui, como propriedades dos estimadores de mínimos quadrados, lembra que a gente falou lá que a variância precisava ser uma variância constante? A gente pode resumir isso como sendo a variância dos dados experimentais vezes C, que é a inversa do x transposto x, que deve ser preferencialmente uma matriz diagonal, tá? De variância e covariância aí dos parâmetros. O que a gente está querendo dizer com isso? Que essa variância aqui, que vai ser, então, estimada pelos dados experimentais, pelo S ao quadrado, a gente precisa que o estimador seja não viciado, ou seja, para isso, essa variância vai ser aí aproximadamente constante, tá vendo? E ela tem a ver, então, com aqui o nosso erro experimental que a gente calculou aqui anteriormente. Na prática, como que nós vamos avaliar, como que nós vamos garantir isso? Avaliar, então, a distribuição dos nossos resíduos e observar, então, se a variância que ele está mostrando dos dados no gráfico, dos resíduos versus o valor predito, se essa variância ela é baixa, né, e aproximadamente constante. Como calculamos, então, o coeficiente de correlação múltipla, o R, ou o R, no caso aqui, o R quadrado, né? Além do que a gente expôs anteriormente, temos como definição para o R quadrado 1 menos a razão entre o somatório do valor experimental menos o valor predito aqui pelo modelo ao quadrado, dividido pelo somatório do valor experimental menos a média dos valores de y, tá, ao quadrado. O R quadrado aqui, ele nos dá uma proporção da variabilidade total explicada pela equação da regressão. Então, o R quadrado, né, varia aí entre 0 e 1. E um ótimo valor aí de ajuste seria, né, o R quadrado muito próximo de 1 e um péssimo ajuste próximo de 0. No caso, na maioria dos trabalhos em que você faz regressão múltipla, é mais indicado que você obtenha R quadrados de preferência acima de 80%. O que acontece? Então, muitas vezes nós vamos ter um modelo completo que vai dar o efeito, então, de todas as variáveis, mas nem todas aquelas variáveis que a gente estudou, elas têm um efeito significativo sobre a resposta. O que acontece muitas vezes é que alguns daqueles parâmetros que a gente estimou são estatisticamente iguais a 0, porque aquela variável não é muito significativa. Ela não influencia tanto a resposta. Então, o que acontece? Nós vamos propor um modelo que a gente vai chamar de modelo reduzido, tá? O modelo reduzido é aquele modelo em que eu vou tirar aquelas variáveis que não são significativas. E o modelo completo é quando eu deixo, então, todas as variáveis que eu analisei. Para a gente saber quem é significativo e quem não é, e obter esse modelo reduzido, nós vamos, então, fazer um teste de hipóteses. Nós vamos supor algumas hipóteses de interesse. Por exemplo, no item I, nós podemos, por exemplo, testar se todos os coeficientes dessa regressão são iguais a 0. A gente poderia, então, por exemplo, quando a gente faz a análise dos efeitos e vê lá que um parâmetro que tem um menor valor, muito provavelmente ele é o menos significativo, a gente pode escolher esses parâmetros. Então, a gente escolhe um subconjunto de coeficientes, tá vendo? Da regressão para fazer igual a 0. Porque aí a gente obtém se aquele parâmetro é ou não significativo. Ou a gente poderia aí fazer um subconjunto de coeficientes da regressão
que são iguais entre si, tá? De forma geral, o que a gente faz? A gente tem, vou chamar aqui de FM o meu modelo completo e vou chamar aqui de RM modelo reduzido, de acordo com essa hipótese que a gente vai propor aqui inicialmente, tá? O YI com o chapéu é o valor previsto no meu modelo completo. E agora, como eu vou fazer o modelo reduzido, eu vou colocar, adicionar aqui essa estrelinha, tá? Para ser o valor da previsão para o meu modelo reduzido. Então, quando eu faço o meu modelo completo, o que eu avalio? Lembra, a soma do quadrado dos resíduos. Então, quem seria a soma do quadrado dos resíduos para um modelo FM que é o full, tá? Esse F é de full model. Então, é modelo completo. Seria, então, eu pegar o valor experimental menos o valor predito pelo modelo, e nesse caso o modelo é completo. Quando eu faço o modelo reduzido, a minha soma dos quadrados do resíduo, desse modelo reduzido, ele se torna, então, o YI, que é o valor experimental, menos o YI com a estrelinha aqui, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou, no meu teste hipótese, qual é a hipótese que eu estou fazendo? A soma do quadrado dos resíduos do modelo completo com o modelo reduzido, para eu mostrar que não tem tanta diferença, que quando eu tiro algumas variáveis do meu modelo, o meu modelo completo e o meu modelo reduzido não tem tanta diferença assim nos resíduos, tá? Então, aqui, nós vamos criar um teste de hipóteses. Para quê? Para comparar se essa mudança de quando eu passo do modelo completo para um modelo reduzido, tá? Qual é a proporção disso em relação ao modelo completo que eu tinha antes? Então, nós criamos esse F de Fischer aqui, ó, em que eu vou fazer a diferença, ó, entre a soma do quadrado dos resíduos do modelo reduzido menos a do modelo completo. Então, você vai me dar essa diferença, que eu quero que seja pequena, dividido pelo grau de liberdade, que aqui é P fatores, mais 1, menos K. E K, nesse caso, são quantos fatores eu estou avaliando no meu modelo reduzido, certo? Dividido, então, pela soma dos quadrados do resíduo do meu modelo completo, tá? Dividido, então, pelo grau de liberdade total, que é quem? Né, do meu modelo completo, que é quem? O número de experimentos que eu tenho, menos P fatores menos 1, tá? Isso vai me dar um F de Fischer, que eu vou ter, então, né, 2 graus de liberdade. Ó, o primeiro grau de liberdade que é menor é esse, que é P mais 1 menos K. E o segundo grau de liberdade é o N menos P menos 1, que é esse do modelo completo, certo? Então, a gente vai criar esse teste de hipótese para a gente saber se o modelo reduzido que eu estou obtendo, ele é adequado ou não. Então, nós vamos aqui resolver alguns exemplos de regressão múltipla, para a gente poder aprender a avaliar como a gente poderia fazer, então, uma regressão múltipla. Supostamente, 6 variáveis vão influenciar uma resposta Y, encontrar, então, o modelo completo e o modelo reduzido, certo? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a resposta Y, que eu obtive fazendo a combinação dessas variáveis x1, x2, x3 até x6, certo? Nesse caso aqui, olha que interessante, ó, 50, 30, 39, 70, tá tudo mais ou menos na mesma ordem de grandeza, né? Nesse caso aqui, como todas as variáveis estão mais ou menos na mesma ordem de grandeza, eu vou fazer com vocês a estimativa dessa forma mesmo aqui que a gente está com os dados, sem codificar, ok? Mas no próximo exemplo nós vamos codificar. Então, para fazer a resolução desse exemplo aqui, nós vamos propor, então, um modelo, tá? Esse modelo, que é o Y-chapéu, ele vai ter um parâmetro beta, que vai ser a interseção, né? E vamos ter aqui o beta 1 que multiplica x1, o beta 2 que multiplica x2, o beta 3, 4, 5 e 6. Então, o valor que eu vou obter para cada um desses parâmetros vai me dar uma dimensão do quanto essa variável aqui está influenciando a minha resposta. Hoje no Excel, certo? Vou passar para vocês primeiro a resolução e depois nós vamos lá no Excel e vamos fazer passo a passo do que vamos ver aqui. Para
Para isso, então, lá no Excel eu vou colocar essa planilha, tá? E vou ensinar vocês a fazer a regressão. Quando eu pedir a regressão, ele vai me dar essa tabela, que é a tabela, então, dos coeficientes. Olha que interessante, o R quadrado não foi muito bom, certo? Eu tenho aqui, então, cada um dos meus coeficientes, o beta 0 e os coeficientes relacionados a x1 até x6. Então, eu tenho o valor do coeficiente que vai aparecer aqui no meu modelo, tá? Então, aqui está o nosso vetor beta de parâmetros estimados. Aqui está, então, o nosso desvio da medida. E aqui o p-valor, certo? Pra gente, que dá uma ideia para a gente se é significativo ou não. Como a gente pode ver aqui, esse valor de R quadrado foi muito baixo. Onde que isso impacta? Impacta também no desvio do valor dos parâmetros. Olha aqui, eu tenho que o desvio dos parâmetros, na maioria das vezes, ele é da mesma ordem de grandeza ou maior. Olha que interessante, maior do que o meu coeficiente que eu estimei. Isso fala mesmo que boa parte da variabilidade dos dados não está sendo explicada pelo modelo. Por quê? Apenas 73% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo. A gente pode ver, então, que tem algumas variáveis que claramente influenciam, ó, x1, x3, e tem outras variáveis que a gente vê que o valor do P são muito altos. Ele também dá o quadro de ANOVA, tá? Que ele mostra aqui o grau de liberdade da regressão. Lembrando que no Excel, ele não contabiliza o valor da interseção aqui dentro desse grau de liberdade, tá? E tanto é que no total dele aqui dá 29 e a gente tem 30 experimentos, tá? Porque esse valor ele tira, ele não coloca. E aí a gente tem o da regressão e aqui o do resíduo, tá? A soma dos quadrados, o quadrado médio, o F de Fischer do teste, certo? Mostrando, e o F observado aí. Esse seria, então, pessoal, a nossa regressão do modelo completo. Vamos fazer um teste assim de hipótese, em que a gente vai falar, então, que só x1 e x3 são significativos e os valores de beta 2, beta 4, beta 5 e beta 6 são aproximadamente iguais a zero. Essa é a nossa hipótese, que nós vamos colocar como sendo o nosso H0, ok? Quando a gente pedir, então, de novo a regressão, contabilizando só o efeito de x1 e x3, ó, o R quadrado caiu, mas não foi muito, tá? Então, se eu tirei tantas variáveis e o R quadrado quase não mudou, é porque provavelmente elas realmente não influenciam muito a nossa resposta. Então, quando eu peço, então, a minha tabela com os coeficientes, eu tenho aqui o valor do coeficiente, o valor do x1 e do x3, tá vendo que o desvio deles agora não tá muito grande, e o valor do P aqui. Esse valor do P, olha que interessante, se eu pegasse só quem é menor que 5%, só teria efeito de x1, e nem o beta 0 seria significativo. Isso nos mostra que a qualidade desses dados experimentais não é boa. Poderia ser melhor, tá? E que, nesse caso, como eu tenho uma imprecisão de medida experimental, eu precisaria trabalhar com um valor de significância do teste bem maior do que 5%, no caso 15% a 20%, certo? Então, o valor do nível de significância do teste que eu uso, ele tem muito a ver com o valor do R quadrado que eu obtenho. Então, não adianta nada você saber que o seu modelo explica só 73% dos dados e querer usar um nível de significância de 5%, ou seja, uma confiabilidade de 95%. Então, a sua confiabilidade no teste, ela tem que estar mais ou menos próxima do que é o R quadrado da distribuição. Então, geralmente, se fosse meu, né, e eu tivesse que indicar algo para se fazer com esses dados experimentais, esses dados eles servem só para dar uma diretiva e mostrar que x1 e x3 são importantes. Mostra também que x1 e x3 aumentam a resposta. Mas você tem um modelo preciso, com R quadrado aceitável, esse modelo não é. Então, eu indicaria que a pessoa fizesse mais testes para poder diminuir o erro experimental que ela tem nessa medida, melhorar esse método de obtenção, para que ela consiga, então, montar um novo planejamento para ela obter, então, um R quadrado melhor. Mas, nesse caso, eu já montaria só utilizando as variáveis x1 e x3. Então,
esse tipo de dado que eu apresentei aqui para vocês, ele serviria bem, por exemplo, para uma etapa de teste preliminar, tá? Apesar de que, gente, é muito teste para a etapa de teste preliminar, mas também são muitas variáveis. Então, agora a gente vai mostrar o teste de hipótese em que a gente vai sair desse modelo aqui, que é completo, e vai para modelo reduzido. Então, a primeira hipótese que eu posso testar é que, por exemplo, todas as minhas variáveis, todos os meus betas são zero, ou seja, eu não tenho efeito de ninguém, nem de x1, nem de x2, x3, x4, x5 e x6. Se fosse assim, o meu modelo reduzido seria só o beta zero mais um erro, certo? Isso significaria, se eu não tenho efeito de ninguém, eu posso representar esses dados por uma média e vou ter, então, um resíduo que vai sobrar aí do valor experimental com a média, certo? Então, o estimador de mínimos quadrados, nesse caso, como eu só teria o beta zero, seria a própria média, certo? Então, a soma dos quadrados dos resíduos do modelo completo, lembra, é o somatório de 1 a 30 dados que eu tenho, em que eu faço cada valor experimental menos o valor obtido pelo modelo completo ao quadrado, tá? Me dá esse valor aqui, que tá lá naquela tabela que a gente estimou lá no Excel. E aí eu faço a soma do quadrado dos resíduos, que nesse caso, para a hipótese 1, que eu falei que todo mundo é igual a zero, dos betas, e eu tenho só o beta zero, né? Esse valor predito pelo modelo virou a média, certo? Então, é o YI menos a média elevado ao quadrado. Eu tenho aqui o meu SQR. Como seria, então, essa F observada? É o valor do SQR do modelo reduzido menos o do modelo completo, dividido pelo grau de liberdade entre eles, que seria minha quantidade de fatores, que é 6, né? Mais 1, que dá 7, menos a quantidade de parâmetros estimado no modelo, que nesse caso do modelo reduzido aqui, eu só tenho um parâmetro. Então, 6 mais 1 menos 1 dá 6, ok? E aqui dividido, então, pelo SQR do modelo completo, mais aqui o grau de liberdade do modelo completo da regressão, que é 23. Fazendo essa conta, a gente tem o 10,59, que é o nosso valor observado. Nós vamos ter aqui, a F de Fisher aqui, eu vou fazer, considerando um nível de significância de 1%, tá? Em que eu vou lá na tabela do 0,01, vou ler a F de Fisher com esse grau de liberdade de 6 com 23, vai me dar, então, 3,71. A conclusão que eu tenho, que eu tiro é que o F observado, ele vai estar muito maior do que o meu F. E como esse valor é muito grande, eu vou estar, então, dentro da região de rejeição de H0. Então, eu vou rejeitar esse H0 aqui, que está falando que nenhum parâmetro influencia. Então, alguém dentro daquele modelo está influenciando, tá? Então, vou fazer agora com vocês um outro teste de hipóteses. Como a gente viu aqui anteriormente, ó, que as variáveis x1 e x3 provavelmente influenciam, tá vendo? São os maiores valores de coeficiente e deu os menores valores aqui do P. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos propor um novo teste de hipóteses, tá? Em que eu vou falar que o x1 e x3 são importantes. Eles vão estar dentro do meu modelo reduzido. Nesse caso, então, eu vou fazer uma estimativa de novo no Excel para poder obter a soma do quadrado dos resíduos desse novo modelo reduzido aqui. Em que eu vou fazer cada valor menos o valor predito ao quadrado. Na verdade, ele já vai dar para nós esse valor aqui. Monto de novo o meu F observado, tá? 0,515. A gente faz, então, a F e compara. Ó, nesse caso, o nosso F aqui observado é bem pequeno. Então, ele vai cair fora da região de rejeição de H0. Ele vai cair na região de aceitação de H0. Que eu aceito, então, que realmente esses parâmetros aqui não influenciaram o modelo. Por quê? Porque quando eu tirei esses parâmetros e eu recalculei a soma do quadrado dos resíduos, tá vendo que o resíduo não mudou tanto?
Isso significa que o efeito desses parâmetros aqui sobre o modelo é mais ou menos da mesma ordem de grandeza que o meu erro experimental. Como conclusões, então, né, eu aceito o meu H0 e falo que esse modelo aqui reduzido é estatisticamente aí significativo. Ok, vou mostrar para vocês agora como que a gente obtém aquelas tabelas lá com os coeficientes, tá? E aquela tabela do quadro de ANOVA desses dados aqui. Como a gente faz essa regressão múltipla aqui no Excel, tá? Preparei essa planilha para vocês que vai estar aí no nosso anexo aí dentro da aula de hoje, certo? Vocês podem baixar. Como nós faríamos então? A gente tem aqui a tabela com os dados digitados de cada uma das variáveis e da resposta, tá? Então, nós vamos lá em a aba aqui em cima de dados, clica nessa aba de dados. Lembra que lá tá aquela análise de dados que a gente habilitou lá naquela nossa primeira aula de Excel? Então, nós vamos pedir aqui, ó, para vocês marcarem esse tópico aqui de regressão, tá? Então, eu vou pedir para fazer uma regressão desses dados. Vou dar OK. E agora, o que eu preciso? Ó? Dados de entrada, intervalo de Y. Que Y é minha resposta. Vou clicar aqui e escolher quem é Y. Ó. Vou escolher, gente, incluindo a nomenclatura, tá? E vou escolher agora quem é X, da mesma forma, incluindo a nomenclatura. O X, ó, pessoal, tem que ser colunas que estejam juntas, tá? Não pode ter uma coluna em branco, por exemplo, entre uma variável e outra. Ó, eu coloquei aqui que a primeira linha vai ser de rótulo, tá? Que é X1, X2, X3, Y, certo? E aqui você pode escolher o nível de significância do teste, tá? Pedi aqui para ele marcar para mim como sendo uma nova planilha, então ele vai pegar esses resultados e vai jogar numa nova planilha. Eu vou pedir aqui para ele não plotar todos esses resíduos por enquanto, tá? E vamos dar aqui um OK. Então, ele criou para nós, ó, essa planilha que eu tinha pedido, né, para ele colocar numa planilha separada. E aqui vem o resumo dos resultados, ó. Ele me dá o R normal, o R quadrado, tá? Quantas observações eu tenho. Ele me dá aquela tabelinha de ANOVA, mostrando aí, ó, o grau de liberdade da regressão e do resíduo, certo? A soma dos quadrados, o quadrado médio, o F de Fischer, tá tudo aqui. E aqui nós temos, ó, a coluna dos meus coeficientes, tá? O erro padrão, o valor do P. Então, olhando o valor do P, a gente já vê que o X1 e provavelmente aí o X3 são bastante significativos. Vamos agora montar essa planilha novamente, mas tirando todos esses outros efeitos, deixando apenas X1 e X3. Então, eu volto aqui para minha planilha. Lembra que, então, agora eu preciso deixar só X1 e X3? E eles têm que estar juntos, assim? Não pode ter nada diferente entre eles. Então, eu vou tirar essa parte aqui do X2, ó. Tá? Vou excluir. E vou agora avaliar de novo. Vou pedir o dados, análise de dados, regressão. Vou dar OK. O Y não mudou, continua sendo, né, onde já estava marcado. Agora, o X eu vou mudar e vou colocar aqui, ó, só X1 e X3 no meu modelo, tá? A gente está naquela hipótese 2 lá que a gente mostrou no slide, certo? De novo, ó, eu pedi para ele pôr uma nova planilha, tá? Então, pessoal, ele dá para nós essa janela, essa nova planilha aqui, em que a gente pode ver, ó, que o R quadrado do meu modelo reduzido deu 0,71, como a gente já viu no slide, tá? Aqui tá aquele quadro de ANOVA que a gente colocou também lá no slide. E aqui o quadro com os novos coeficientes, ó. Que a gente pode ver aqui, vendo? Que é o efeito de X1 e X3, tá? O P, valor aqui de cada um. Lembrando que a gente tem que, nesse caso, considerar uma confiabilidade para o teste bem maior aí do que 5%, tá? E aqui, a gente pode, então, por exemplo, avaliar os resíduos. Nesse caso aqui, quero mostrar para vocês como ficariam, então, os resíduos. Vou aproveitar esse gráfico que ele fez aqui, tá?
para eu só editar e colocar. Então, eu quero plotar no eixo X, eu vou plotar os dados preditos, que são esses aqui. E no eixo Y, eu vou plotar os resíduos, porque eu quero fazer uma análise e ver como esses resíduos estão distribuídos, certo? Lembra que a gente fez algumas hipóteses junto de que o modelo tinha que ter resíduos independentes, identicamente distribuídos, tá? Então, com variância constante e média zero, é mais ou menos isso que a gente tem, então, que avaliar. Então, eu tenho aqui o valor predito pelo meu modelo, tá? Reduzido já nesse caso. E aqui uma distribuição de resíduos. A gente não consegue ver uma tendência, tá? De aumentou, ou diminuiu, ou fez uma ferradura aqui. Não. A gente consegue ver que os resíduos estão distribuídos aleatoriamente, tá? Em torno do zero, então eles têm média zero. E agora a gente pode, por exemplo, avaliar essa variância. Ó, a variância, tá vendo que tá entre menos 10, mais ou menos, e 10. Essa hipótese que a gente colocou, né, de resíduos independentes, identicamente distribuídos, com média zero e variância constante, tá expresso aqui nesse gráfico de resíduos. Ok? Então, esse foi o nosso exemplo aí, 21. Eu posso ficar, então, com esse modelo aqui, desses parâmetros aqui que eu predisse, né, em que só x1 e x3 são significativos. Passando aí para o nosso exemplo 22, esse é um exemplo muito interessante, em que é fruto aí de um trabalho experimental. Deseja-se estudar o efeito do tempo e a porcentagem de um metal na preparação de um catalisador. Foi avaliada, então, como resposta, a qualidade desse catalisador, usando duas respostas, que é a área superficial que o catalisador ficou, né, depois de que ele foi feito, e a acidez desse catalisador. Os fatores que foram avaliados foi o tempo. Os fatores, então, que foram avaliados foi a porcentagem do metal no catalisador e o tempo de preparação desse catalisador. Então, aqui a gente tem as nossas duas respostas. O que aconteceu? A priori, a pessoa não fez um planejamento experimental. Ele não é um planejamento fatorial, não necessariamente definiu os níveis certinho, assim, de que igualmente espaçados, né? Menos 1, 0 e 1, por exemplo. Não. Mas a gente pode observar aqui, se a gente olhar a variável x1, ó, tem um nível, tem um segundo, 2 níveis, 3 níveis, 4 níveis. E eles não estão igualmente espaçados, porque até aqui estava, mas aqui já não ficou mais, né? E a gente tem aqui, então, ó, tem 4 níveis da variável x1. E para a variável x2 eu tenho, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, assim, não tem um padrão em termos de planejamento. Mas a gente quer aproveitar todos os experimentos que a pessoa fez e obter algum tipo de informação. O que a gente poderia fazer? Outra coisa aqui, se eu olhar o fator x1 e o fator x2, o nível de grandeza, olha para você ver, 0,1, 0,4, enquanto esse vai até 18. Então, assim, eles não estão na mesma ordem de grandeza. Para a gente poder, então, fazer uma análise que a gente consiga realmente comparar x1 com x2, com o efeito deles na minha resposta, nós vamos, então, propor um modelo, né? Mas nós vamos, então, codificar os fatores primeiro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é codificar esses fatores. Como a gente tem vários níveis, ó, tem 4 níveis aqui, tenho 3 ou 4 níveis da variável 2, quando eu tenho mais pontos, né, pelo menos 3 níveis, eu já consigo um modelo quadrático. Então, por que não propor aí um modelo, né, de regressão que use, então, leve em conta termos quadráticos. Então, a minha resposta experimental y, né, no caso aqui y1 e depois y2, vai ser um modelo que está aqui, que é quadrático, mais um erro experimental. O que a gente pode ver, então? Ó, eu tenho o valor da média, eu tenho o efeito de x1 e x2 linear, eu tenho o efeito quadrático de x1 e x2, e eu tenho também o efeito de interação entre x1 e x2.
Então, a primeira etapa aqui que nós vamos fazer, nós vamos codificar os fatores, tá? Lembra que eu já mostrei para vocês como que codifica? Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó, eu propus essas equações. Ah, como você propôs essas equações, professora? Eu falei que esse nível aqui vai ser o nível mais baixo. Então, eu vou codificar tudo e colocar tudo entre -1 e 1, nesse caso. O que eu tenho aqui? Ó, se eu for colocar entre -1 e 1, o 0 tem que ser o nível -1. E o 0,4 vai ser o nível mais 1, certo? Então, o nível 0, então, se eu tenho, esse é o nível -1 e esse é o nível mais 1, então, ó, 0 mais 0,4 dá 0,4, dividido por 2 dá 0,2. Então, 0,2 seria o nível 0, ok? Lembra, então, como é a equação de codificação? É o valor menos o valor no nível 0, dividido pelo intervalo, ou seja, o intervalo que eu tenho entre o nível 0 e o nível mais 1, por exemplo. Então, entre 0, que é 0,2, e o mais 1, que é 0,4, eu tenho um intervalo de 0,2. Tá? Então, essa é a nossa equação de codificação para x1. Para x2, a gente faz de forma bem parecida, né? Então, o meu menor valor é 5 e o meu maior valor é 18, tá? Então, aí o que a gente fez? 5 mais 18, 23. Dividido por 2 dá 11,5. Então, 11,5 é o meu nível 0, tá? O 5 vai ser o -1 e o 18 vai ser o mais 1. E o intervalo, né, entre o nível mais 1, por exemplo, que é 18, menos o nível 0, que é 11,5, me dá esse 6,5 aqui, tá? Então, de posse dessas equações de codificação, nós vamos fazer uma nova tabela com os fatores codificados, tá? Então, aqui, ó, tá para vocês, nós vamos ver daqui a pouco como faz lá no Excel. Para a gente fazer, então, já que eu quero levar em consideração agora fator de interação e fatores quadráticos de x1 e x2, nós vamos criar no Excel mais colunas em que eu vou ter o fator de x1 ao quadrado, x2 ao quadrado e x1, x2. Depois, nós vamos fazer regressão, como nós já aprendemos a fazer. Fazendo essa regressão, nós vamos ver que o r quadrado da resposta 1 é muito ruim e que aparentemente não tem efeito de x1 e x2 sobre a área superficial do catalisador. Depois nós vamos fazer a regressão para a variável 2, que é a acidez desse catalisador, que vai dar um r quadrado bom. Então, a gente tem aí agora a estimativa dos coeficientes para a regressão 2, que a gente pode observar. Eu tenho aqui o beta, que é aqui a interseção. Tem o efeito do x1, de x1 quadrado, de x2 quadrado, como sendo significativos. Por quê? O valor do P deu bem, ó, baixo, menor do que 5% que eu defini aqui no teste. E esse 5% super casa, super encontra com o R quadrado que eu obtive. Então, usar 95% de confiabilidade no teste para um R quadrado de 0,95 tá bem razoável, ok? Então, o meu valor experimental vai poder ser representado pelo modelo que leva em conta o termo linear de x1 e o quadrático e o termo quadrático da variável x2, né? Mais aí um resíduo que vai sobrar e que a gente precisa analisar esse resíduo depois para saber se a gente levou em conta todas as hipóteses. Temos aqui, então, a nossa tabela de coeficientes do modelo reduzido, tá? Que a gente pode ver que ele recalculou aqui aqueles parâmetros, certo? E aí, de posse desse modelo, que é uma equação quadrática, a gente pode fazer uma superfície de resposta, por exemplo, em que a gente vai plotar a resposta y em função da variável x1, ó, que está entre -1 e 1, e a variável x2. O que a gente observa aqui? Ó, o efeito do x1 da curvatura, olha. A resposta, ela é muito mais sensitiva à variável x1 do que à variável x2. E isso está expresso aonde, pessoal? No valor aqui do coeficiente. Ó, tá vendo que os dois coeficientes relacionados com o x1 são maiores? Tá? Esse termo negativo do x1 quadrado aqui, o que isso significa do coeficiente? De que a parábola tem curvatura, então, voltada para baixo e eu consigo achar um ponto em que eu maximizo, por exemplo, aqui, uma região que eu vou maximizar a minha acidez, por exemplo. Tá?
Eu tenho aqui, então, também uma certa curvatura, tá vendo? Na variável x2, mas que o efeito, quando eu saio do menos 1 para mais 1 aqui, ó, esse efeito é muito pequeno, não é tão forte quanto do x1, mas é significativo, né? E aí, a última etapa que a gente pode fazer é avaliar esses resíduos. Coloquei aqui pra gente a distribuição dos resíduos que a gente pode ver. Uma variância aproximadamente constante, de menos 100 a mais 100, mais ou menos, né? E não tem uma tendência, eles estão realmente com média zero e aleatoriamente distribuídos aí em torno do zero. E com variância inconstante. Vamos lá no Excel para a gente ver como a gente pode fazer essa análise lá? Coloquei aqui para vocês, pessoal, a nossa planilha do exercício 22, né? Em que a gente tem aqui os dados iniciais que não estão codificados. Aqui está a nossa equação de codificação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é codificar, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos na coluna do x1. Quem é x1? Abre o parêntese, é o valor que está lá, né? Menos 0,2, fecha parênteses, dividido por 0,2, que é o intervalo, certo? Vou fazer agora a variável x2. Quem é x2? Abre o parêntese, é o valor que está lá, menos o 11,5, fecha parêntese, dividido por 6,5. Viu? A gente não falou que o 0 aqui da variável 1 devia ser o menos 1 e que o 5 da variável 2 devia ser o menos 1? Então, tá ok. Aí, eu vou montar agora essas colunas aqui que eu vou levar em conta. x1 ao quadrado, então, que é x1 elevado ao quadrado. Vou montar de x2 ao quadrado, ó, x2 ao quadrado. E aqui eu vou montar de x1 versus x2, ó, x1 vezes x2, certo? Vou selecionar essa linha inteira e quero fazer isso para todas as colunas. Vou clicar 2 vezes aqui, ó. Ele preenche tudo, certo? Agora, a gente já tem condições de fazer a nossa regressão. Então, ó, primeira coisa, eu vou lá em dados, análise de dados, e vou fazer aqui a regressão. Vai me pedir o y. Quem é o y, tá? Quem é o y? Vamos fazer inicialmente para o y1, que é a resposta da área superficial. Então, vamos marcar ela aqui, tá? E y1 vai ser função de quais x? Né? De todos esses aqui, ó, do x1, x2, do x1 quadrado, do x2 quadrado e do x1, x2, da interação. Dou ok. Ó, tô pedindo para fazer uma nova planilha, tá? Que vou chamar ela aqui, por exemplo, de modelo completo. E vou dar ok. Ele abre para nós, então, essa planilha aqui, que são os dados que a gente colocou. Olha aqui, o R quadrado, muito ruim, certo? Então, o que acontece? Se eu olhar aqui também o valor de P, ó, aparentemente a variável x1 é importante, mas, de alguma forma, eu não consegui ter uma medida experimental muito boa que me permitisse fazer algum tipo de análise experimental sobre isso. Então, aquele conjunto de dados de área superficial, ele é estatisticamente igual, em que eu tenho 480 como sendo um valor médio, tá? Mais ou menos o erro padrão dele aqui. Então, eu vou ter que representar todo aquele conjunto de dados por uma média e um desvio, certo? Ok, vamos fazer a análise agora para a variável 2. Então, da mesma forma, dados, análise, regressão. O que vai mudar agora? O valor da variável 2, ó, que agora é a acidez. Vou chamar aqui de y2, modelo completo. Então, ele nos dá essa planilha aqui, que a gente pode ver, ó, o R quadrado do modelo completo, né, da acidez, apresentou um R quadrado de 0,95. É um ótimo R quadrado, tá? Temos aqui, ó, o quadro de ANOVA para nossa resposta, certo? Temos aqui os coeficientes, que foram, então, estimados. Quando a gente olhar aqui o valor do P, o que a gente observa, ó? Eu vou colocar de vermelho para vocês aqueles que são mais significativos. Ok. O que a gente pode, então, observar? O efeito da variável x1 e x1 quadrado são os maiores,
certo? Eu vou ter aqui, ó, já que x1 ao quadrado é negativo, a concavidade é voltada para baixo, tanto para x1 quanto para x2, certo? Então, a gente vai ter aí um ponto de uma região de máximo que a gente consegue avaliar. E aí a gente tem aqui que a variável x2 e a interação x1 e x2 provavelmente não são significativos. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai então fazer um modelo reduzido, tirando o x2 e tirando o x1 quadrado, certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, vou colar os valores e vou tirar a variável x2, porque ela não vai mais aparecer aqui na nova regressão desse modelo reduzido. Então, ó, eu tenho aqui o x1, x1 quadrado e o x2 quadrado. Então, eu tirei o x2 e tirei a iteração. Tá? Eu vou fazer agora, então, aqui a nova análise. Regressão. O y não mudou. O que que mudou? Só o x aqui. E eu vou chamar aqui de y2 modelo reduzido. Para o modelo reduzido, ele nos dá, então, essa planilha aqui, em que a gente pode ver que o r quadrado não mudou quase nada. Ele foi de 0,95 para 0,944. Mostrando, então, que aqueles termos que a gente removeu para fazer o modelo reduzido não são realmente aí significativos, não impactou na forma como o modelo é capaz de prever a variabilidade, então, dos dados experimentais. Temos aqui, então, o quadro de ANOVA para essa nova regressão, tá? Temos aqui os novos coeficientes desse modelo e aqui, ó, mostrando, então, todos os parâmetros aqui significativos. Uma análise que a gente pode fazer também é analisar os resíduos. Então, a gente vem aqui, ó, a gente pode plotar agora o resíduo versus o predito no YX, vai dar esse gráfico aqui para nós, tá? Em que a gente tem os valores preditos aqui. E aqui os resíduos, e a gente pode observar, então, que esses resíduos, eles estão aqui distribuídos aleatoriamente, tá? Ao redor aí do eixo, ao redor, então, de uma média zero para esses resíduos. A variância tá aí, ó, aproximadamente 100 e alguma coisa, tá? Tanto para o lado positivo quanto para o negativo, a gente não vê nenhuma tendência. Então, a gente mostra aí que os resíduos eles são adequados para esse modelo que a gente previu. Bem, essa foi, então, tá, a nossa aula de número 11. Em breve, nós também colocaremos, então, uma aula em que nós vamos usar essa técnica para fazer a predição, então, dos planejamentos fatoriais 2 níveis e 3 níveis, como nós vimos anteriormente, usando o Excel. É isso, te vejo, então, na próxima aula.